Central vai levar a taxa de juros aí para o nível que for preciso com o objetivo de segurar a alta dos preços. Declaração do presidente do Banco Central recente que nos faz chamar especialistas aqui para o Jornal Gente para debatermos esse assunto. Afinal de contas, né, precisamos de mais clareza para os caminhos que a economia brasileira está sendo conduzida. E o Gessner Oliveira é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas e um antigo conhecido do nosso ouvinte aqui, está ao vivo conosco para conversar sobre este assunto. Gessner, bom dia para você. Tá certo o Banco Central nessa medida? É isso que precisa ser feito para conter a inflação? Ou há outros caminhos, há exemplos internacionais do que pode ser feito nesse momento? Bom dia. Muito bom dia, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto, um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Banco Central está certo ao ter que usar a taxa de juros para conter um aumento preocupante da inflação, que certamente os ouvintes estão sentindo no bolso esse aumento. É preciso ação de política monetária, é isso que tem sido indicado. Porém, é preciso muito cuidado, Pedro, porque é preciso calibrar essa elevação para não jogar a economia numa outra recessão, não comprometer o crescimento econômico e a recuperação que, embora tímida, está ocorrendo na economia. Então, o problema de calibrar é muito importante, de comunicar bem. Eu acho que há um recado de que o Banco Central está atento e não vai deixar haver um descontrole da inflação. Isso é positivo. Porém, a gente sabe que parte do aumento dos preços também tem sido gerado por problemas de oferta. A Thaís há pouco mencionava alguns desses problemas de oferta mundial e com repercussão no mercado doméstico. Há o problema também de redução de algumas safras importantes, como é o caso da cana-de-açúcar, que repercute sobre o preço do etanol, que por sua vez repercute sobre o preço da gasolina. Então, é preciso entender toda a complexidade dos fatores que estão causando a inflação, e a taxa de juros, por si só, não é suficiente para atuar sobre todos eles. Professor Gessner, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, a gente tem, a Sônia Blota, inclusive, agora há pouco trouxe esses números e trouxe a preocupação, a perplexidade que há mundo afora com a questão inflacionária, né? Não é um fenômeno apenas brasileiro. Eu estou vendo aqui que o Destatis, que é o Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha, seria uma espécie de, mal comparando, um IBGE da Alemanha, né? E ele prevendo inflação anual na Alemanha de 4,1%. Bom, eu trocando mensagens com um amigo querido, colega nosso, jornalista, Pedro Luiz Rodrigues, que também é especialista em economia e também é especializado em economia e também diplomata, embaixador e tal, e sobre essa questão da inflação na Alemanha, ele disse, 4,1% na Alemanha equivale a 100% no Brasil. E quando ele me disse isso, aí me ocorreu perguntar ao professor Gessner Oliveira sobre isso, né? Se nós podemos, se o Brasil está 9 e em tal país está 8, então nós estamos com a inflação maior do que aquele país. Tem como comparar dessa forma ou não? Ou a comparação, enfim, tem que levar em conta as características de cada região, até do tamanho da economia desses países? Queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Quando a gente ouve falar que nos Estados Unidos a inflação chegou a 4, depois caiu, se aquele 4 nos Estados Unidos correspondem aos 4 no Brasil, se é a mesma coisa. O senhor poderia explicar isso? Olha, Cláudio Humberto, muito interessante sua pergunta e não é a mesma coisa. De fato, as experiências de cada país com inflação são diferentes, os sistemas naturalmente de preços são distintos. E países mais maduros, em geral, têm uma inflação mais baixa, metas de inflação muito baixas, né? Na Alemanha, em particular, como sabemos, né, Cláudio, houve uma experiência terrível que nós também tivemos da hiperinflação, e há uma preocupação enorme com a inflação. E mais importante do que isso, quando o país está acostumado há vários anos
de uma taxa que oscila entre 1,5% e 3%, uma taxa entre 2% e 3% é uma taxa próxima àquela que seria considerada, digamos, normal, que faz parte do sistema econômico, e subitamente a inflação passa, num espaço relativamente curto, de 6, 12 meses, para 4, como você mencionou, ou 5, isso tem um impacto muito grande sobre o rendimento das pessoas, muda o poder aquisitivo das pessoas, sofre bastante porque não há mecanismos normais de correção. Nós, no Brasil, como tivemos desde os anos 40 até meados dos anos 90, portanto, meio século de uma inflação muito acelerada, a economia criou uma série de índices de reajuste, práticas contratuais de reajuste, né? A gente vê, inclusive, quando um dos índices, como é o caso do índice do aluguel, o IGPM, sobe muito, a gente vê a confusão que isso cria, né? Então, nesses países, esse impacto inflacionário tem, sim, um impacto relativamente maior do que em países como o Brasil, que já tinha uma taxa de inflação, embora controlada, uma taxa de inflação um pouco maior. Outro aspecto interessante é que a economia mundial nunca teve, nem na Grande Depressão, nem no New Deal do Roosevelt, nem no pós-guerra, nunca teve pacotes de estímulo à demanda tão grandes como os que foram aplicados na própria Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, em vários países do mundo. São pacotes trilionários para estimular a demanda para combater a crise da Covid-19. E isso, naturalmente, tem impacto sobre a inflação. E é com isso que o mundo passa a lidar a partir desse momento e, naturalmente, repercute sobre o Brasil. Professor, Sônia, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui no Jornal Bandeirantes. Gente, o senhor esclarecendo mais uma vez e a gente mais uma vez falando com o senhor sobre cenário de inflação, juros altos. O que eu queria saber, acho que todos os brasileiros querem saber, quais as perspectivas econômicas, afinal, para o Brasil em 2022? Temos a questão do PIB, da inflação, do desemprego. Nada nos anima agora, professor. Tem alguma luz no fim desse túnel? Olha, Sônia, não tenho bola de cristal, ninguém tem bola de cristal, né? E é muito difícil prever exatamente o que acontecerá. A economia, como meteorologia, é extremamente difícil fazer previsão. Eu acho que no momento que nós vivemos, é importante nós trabalharmos com o que eu chamo de multiscenários. Você trabalha com um conjunto de possibilidades e procura acompanhar os indicadores, como a Rádio Bandeirantes sempre informa sobre esses indicadores e procura acompanhá-los para verificar que cenário está prevalecendo. Neste momento, Sônia, eu diria o seguinte, que o cenário mais provável para 2022 é de um crescimento relativamente baixo. No momento que nós estamos conversando aqui, eu imagino que o Banco Central já tenha divulgado a pesquisa Focus, que indica a mediana das expectativas do mercado para o crescimento da economia. O crescimento da economia no ano que vem deve ficar algo entre 1,5% e 2%, crescimento relativamente baixo. A essa preocupação a qual referimos da inflação, é uma preocupação dela sair do controle. As previsões já indicam que ela estará algo como entre 4%, 4,5%, portanto, acima da meta que foi estabelecida de 3,5%. O perigo é ela descolar completamente do intervalo que é estabelecido, o teto seria 5%, o intervalo que é estabelecido para a meta de inflação, e isso cria uma confusão na economia. Quer dizer, é muito difícil fazer cálculo econômico, fazer projeções, fazer previsões, arrumar o orçamento das famílias, das empresas, quando a taxa de inflação sai do controle. É isso que o Banco Central deve monitorar com muito cuidado, e também com muito cuidado para não
abortar essa recuperação, né, para que o país já tenha uma taxa de desemprego de quase 14%. Quer dizer, eu costumo dizer que o índice de miséria, que é a soma do desemprego mais a inflação, são os dois males, né, da economia, agora está num nível recorde, é uma taxa de inflação alta e um nível de desemprego muito alto. Então, se já é difícil calibrar a política monetária, agora é mais ainda, mas é necessário fazer. O economista Gessner Oliveira, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Gessner, queria colocar para você uma mensagem de um ouvinte que, além do desabafo do ouvinte, traz também aqui um gancho sobre uma pergunta que eu vou te fazer. Opa, bom dia, Band. Aqui é Felipe da Baixada. O mundo inteiro está sofrendo com a inflação, né? Com o desabastecimento, a alta dos juros. Só que ninguém tem uma renda tão miserável num país tão rico quanto o Brasil. Qualquer Paraguai aí da vida, Bolívia, já tem uma renda per capita melhor que a nossa. Então, para brasileiro, tá difícil e meio. Obrigado. E aí, queria te perguntar, Gessner, esse é um momento em que a desigualdade no Brasil tende a aumentar? Olha, infelizmente sim, Thaís. A verdade é que a crise da Covid, ela acentuou a desigualdade no mundo inteiro e nos países onde a desigualdade já era muito grande. O Brasil é um dos países com a maior concentração de renda do planeta, né? Poucos países têm uma concentração de renda tão grande. E, infelizmente, isso se acentua, porque aquela parcela da população que pode trabalhar remotamente, que tem rendimentos que podem ser protegidos contra essas súbitas variações a qual nos referíamos, da inflação, essas camadas se protegem nessa situação, enquanto uma grande parcela da população não tem como se proteger. E mais grave, nós temos esse desemprego muito elevado, que já vinha antes da crise, mais um problema estrutural, não é, Thaís? Um problema estrutural de desemprego que está associado a um problema educacional, de treinamento. Nós verificamos, mesmo no Brasil, com 14 milhões de desempregados aproximadamente, e quase 30 milhões de desempregados e subempregados, mesmo num país como o Brasil, nós verificamos falta de mão de obra especializada, né? E o que mostra que com o desenvolvimento tecnológico muito forte, com a sofisticação de várias ocupações, é preciso um nível educacional muito maior, um treinamento muito maior, e, consequentemente, você tem, ao mesmo tempo, o drama do desemprego e, consequentemente, queda de renda e o drama das famílias e falta de mão de obra especializada, o que mostra que a prioridade de educação, que sempre foi uma grande prioridade, mas sempre foi esquecida, precisa ser o grande foco, a grande prioridade para que o país possa ter um crescimento de renda per capita. E eu compartilho com o ouvinte que realmente é um problema muito sério ter uma população pobre e ainda por cima uma crise tão forte. Professor, o Fundo Monetário Internacional, agora no final do mês de setembro, divulgou o seu relatório anual elogios rasgados ao Brasil, né, prevendo um crescimento do PIB em 5,3% em 2021 e prevendo inclusive uma queda da inflação. O relatório diz textualmente o seguinte: a inflação deverá cair continuamente dos picos recentes em direção ao ponto médio do intervalo da meta até o final de 2022. Uma postura, digamos assim, muito positiva em relação ao Brasil. Prevê também elogia a resposta brasileira à crise da pandemia, sobre programas, se referindo aos programas de transferência de renda, né, como Auxílio Brasil, etc. e tal, e também projeta, além do crescimento de 5,3% para este ano, também prevê uma queda brusca da dívida pública de 99% para 92% do PIB.
Enfim, esse relatório, aliás, foi solenemente ignorado aqui no Brasil, porque nós temos uma certa, né, fissuração por má notícia. E eu queria saber do senhor exatamente isso. Apesar de todos os problemas, apesar do desemprego que continua elevado, apesar da inflação, tem como ser feito diferente do que tem sido feito até agora pelas autoridades da economia no nosso país, desses que têm a responsabilidade de conduzir a economia? O que é necessário fazer? O senhor acha mesmo necessário essa atitude do Banco Central de estar aumentando juros, aumentando juros e tal? E isso vai ter também o seu preço, né? Pode derrubar a inflação, certamente ajudará nisso, mas também tem um preço grave na economia, nas empresas, no custo do crédito, uma série de coisas. Eu queria que o senhor fizesse uma apreciação sobre isso, assim. Tem como fazer diferente, bem diferente do que vem sendo feito até agora? Olha, Cláudio, eu acho que a sua pergunta nos remete a uma questão que a gente vive numa situação muito complexa. Não há uma medida salvadora, algum milagre que possa ser feito. E eu chamaria atenção para alguns aspectos positivos da atual conjuntura, que apesar das incertezas, apesar desse crescimento da inflação, tem havido algumas mudanças positivas. Eu diria que a área onde há mais boas notícias é a infraestrutura, o que a perspectiva dos investimentos do 5G, agora uma questão desta semana, a perspectiva de aprovação de um novo marco legal para as ferrovias, que provavelmente estimulará muitos investimentos nesse segmento, assim como o novo marco legal do saneamento tem estimulado de uma forma muito grande, até superando expectativas otimistas, os investimentos numa área de infraestrutura social tão importante quanto o saneamento. São todas boas notícias. Tem havido um crescimento de parcerias e concessões em rodovias, próprias ferrovias, terminais portuários, isso tudo é muito positivo. Acho que há uma agenda que poderia ser acelerada, mas de qualquer maneira está sendo tocada na infraestrutura, que é muito boa. Eu diria que na política macroeconômica, eu diria que é inevitável que haja um ciclo de alta da taxa de juros nesse momento. A dificuldade, não é, Cláudio, é o ponto do açúcar, é saber exatamente aquele ponto onde você não eleva demasiadamente a taxa de juros e derruba a economia, e nem você fica parado, deixando os preços crescerem e leva a um descontrole inflacionário. Esse ponto não é simples, a comunicação do Banco Central precisa ser muito boa nesse sentido. Eu diria que uma coisa que tem atrapalhado nos últimos anos, não só nesse governo, mas em particular nos anos desse governo, são muitos ruídos na economia e muitos sinais que muitas vezes confundem os mercados, né? E não só os mercados, só todos, quer dizer, no meio de uma crise desse tamanho, com as empresas com enormes dificuldades financeiras, há uma grande incerteza do que vai acontecer com a estrutura tributária, né? De quais são as mudanças, o que vai vigorar. Então, esses ruídos, eles geram incertezas, geram dúvidas, e, portanto, dificultam a recuperação e também repercutem sobre a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, como a gente sabe, aumenta o preço dos importados, aumenta o preço dos combustíveis, e isso, naturalmente, dificulta ainda mais o controle. Eu diria que, digamos, falta um discurso mais estável, mais previsível do ponto de vista da política econômica, para ajudar na parte macro, mas não tem solução fácil. E o Brasil, assim como vários emergentes, sofre de uma volatilidade muito grande na taxa de câmbio. Isso, obviamente, complica muito a situação econômica. Gessner Oliveira, economista, hoje conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ajudando o ouvinte a pensar o todo do país, que é isso que a gente precisa, né, Gessner? Obrigada. Até uma próxima vez aqui na Rádio Bandeirantes, Gessner.
Até uma próxima, um bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes